Como vão, meus amigos, minhas amigas? Estou aqui hoje para falar a respeito, principalmente, do estado emocional que normalmente nós somos levados a ficar, ou seja, com preocupações frequentes, com conflitos, com excessos de problemas a serem resolvidos, com qualquer coisa que de repente não tem tanta importância ou não tem um significado maior para que a nossa vida continue sem problemas nenhum. Na realidade, eu vejo os problemas sendo criados pela pessoa, né? Muitas coisas que ela gostaria que fossem resolvidas da forma dela acabam sendo não resolvidos da forma dela. E aí a preocupação, sabe, a irritabilidade, tudo começa a interferir no sistema nervoso, no emocional da pessoa. É normal nós termos uma preocupação, né, em fazer as coisas de imediato, porque não adianta ter preocupação com coisas do futuro, com coisas que já passaram, com situações que nós já resolvemos ou que não resolvemos, está pendente, mas que adianta nos preocuparmos com ela? Nós temos que resolvê-la no momento propício. Não adianta ficar pensando e pensando e pensando a respeito de coisas que não têm significado. É muito comum isso no ser humano. E é muito comum uma avalanche de problemas que acabam se tornando doenças justamente por esse tipo de comportamento. O que eu quero dizer é que o mundo, ele sempre vai ter coisas, vão existir coisas nele que vai nos aguçar a nossa mente. Nós não vamos conhecer tudo. Não dá para nós termos o conhecimento técnico, o conhecimento profundo sobre tudo. É impossível. Agora, se preocupar com isso é pior. Ficar à mercê de configurações que ocorrem à nossa volta, que nós tentamos resolver e às vezes não temos qualificações para resolver, ou até ninguém resolve, né? Ninguém resolve, mas você acabou querendo resolver uma coisa irresolvível. Porque normalmente as coisas não dependem de quem está resolvendo, no caso para terceiros, né? É muito difícil se não tiver a colaboração de terceiros ou os próprios terceiros resolvendo os seus problemas. É tudo uma questão de nós observarmos o nosso comportamento. A nossa tendência de nos preocuparmos excessivamente prejudica a tudo e a todos, principalmente a nós mesmos, porque baixa a nossa vibração, dificulta que nós tenhamos um estado mais elevado de prazeres, de graça, de alegria. E nesse momento onde as mudanças estão aceleradas, o planeta está, vamos dizer assim, se movimentando em si, se transformando em si mesmo, né? E nós, na superfície dele, nós corremos alguns riscos. Esses riscos são naturais, não tem como evitá-los, não tem como controlá-los, não existe esse tipo de tecnologia ou até conhecimento humano, né, pelas nossas próprias limitações, de controlar a natureza. E é um momento onde ela está, vamos dizer assim, em constante transformação
acelerada, vamos dizer assim, né? A coisa pegou num caminho, né? Ela está vamos dizer assim, que esteja ladeira abaixo, né? Então não tem como nós, com as nossas mediocridades, ficarmos tentando entender as coisas que não precisa entender. Não há necessidade de entender mais nada, porque tudo que precisa ser conhecido, ele já está impresso dentro de nós, sabe? E o problema é que nós não acessamos esses conhecimentos, sabe? Há uma ligação entre todos e cada um, não só quem está na Terra, quem está nesse planeta, mas em todo o universo, sabe? Nada acontece se não for conhecimento de todos. Isso é uma coisa que vai ficando mais evidente, cada vez mais evidente, com alguns conhecimentos avançados na física quântica e mais ainda alguns conhecimentos que estão chegando nesse período, né, que é um período muito tenso, né, no sentido de que você está num planeta que tem um ciclo de existência, né, e todo ciclo existem momentos em que você tem que cuidar disso, cuidar daquilo, né, porque naquele momento aquilo se faz necessário, né, você, com a sua vida, mas todos os seres que vivem, né, eles têm o seu ciclo regenerativo. E o nosso planeta, ele está nesse processo. É um processo bastante interessante, ele já foi sabido, ele já foi calculado. Vocês podem perceber que houve muita especulação a respeito do fim do mundo, né? E na realidade não era o fim do mundo, era o fim de um ciclo, de um grande ciclo. Um ciclo de 52 mil anos não é fácil, né? É um ciclo bastante exagerado. Sem falar que existem microciclos dentro de ciclos maiores, né? É uma situação que vai ganhando vulto. E de acordo com o que nós estamos atravessando, nós teremos aí algumas dificuldades, né? Vocês podem ver aí que o clima está bem esquisito, as coisas não estão normais como normalmente estavam há tempos atrás. Não é por causa da poluição em si, não é por causa da ação do homem em prejudicar o ecossistema, em prejudicar a terra de uma forma geral. Com o homem prejudicando ou não, os ciclos eles têm um momento para agirem, para mudarem, para ir para uma nova situação. E nós estamos indo para uma nova situação. E as coisas não vão ficar estáveis da forma como ainda estão, né? Embora vocês estão percebendo que existe toda uma dificuldade de relacionamento entre os manda-chuvas, né, os mandatários desse planeta. Está havendo uma dificuldade de comando, né? E logicamente as pessoas que têm dificuldade em pensar, em ter o próprio comando, o comando de si mesma, fica numa situação bem difícil, bem difícil. E inclusive, esse conjunto de gravações que tenho feito a respeito da nossa mente, a respeito de comportamento, a respeito de principalmente autoaprimoramento, autoconhecimento, para ter uma autonomia nesse mundo, é fundamental que você se conheça. Fundamental. E principalmente num período desse, é fundamental que você, se conhecendo, consiga manter o equilíbrio diante das situações que podem ocorrer, não que vão ocorrer. Tá? Eu falo isso porque a cada momento ocorre uma situação nova, em termos naturais, em termos de problemas de desequilíbrio no clima, na temperatura, sabe? E isso daí deixa as pessoas um pouco inquietas. E as pessoas inquietas, elas ficam assim dessa forma por causa do medo, né?
O medo, ele é um dos fatores que dirigem esse mundo, né? Acho que até o principal, né? E o medo, ele pode ser aplicado a tudo, né? Medo de não conseguir fazer as coisas, medo de não dar certo, medo de não realizar o que quer, medo de acontecer alguma coisa inesperada, medo disso, medo daquilo, e assim vai. Sendo que o maior dos medos, eu acredito que seja o medo da morte. E algumas pesquisas apontam outro medo, assim, sem ser o da morte, mas na realidade, eu acho que o instinto de sobrevivência do ser humano, ele é um dos fatores que faz com que ele reaja de maneira dócil ou de maneira violenta quando está submetido a vamos dizer assim, uma situação imaginária ou não de extinção, vamos dizer assim, né? E isso é muito utilizado, né, para que as pessoas tenham esse medo elevado dentro de si e elas, lógico, fiquem num momento de docilidade total e não consiga até nem esboçar uma reação diante de qualquer situação. Não consigo nem pensar, tudo fica paralisado dentro dela. O medo, ele é muito complexo e todos nós temos isso, quase que faz parte do nosso ser sentir medo por alguma coisa, sabe? Medo da violência, medo da morte, medo de acontecer alguma coisa com os nossos parentes, com as pessoas chegadas, com as pessoas que amamos, enfim. São medos e medos e medos e medos e medos e mais medos, e os medos, eles estão sempre na mídia, né, sendo exaltados, né? Poucas vezes você vê situações sendo dominadas pelas pessoas, né, elas superando os seus próprios medos e indo avante, né, porque como eu falei, o medo maior é o medo da morte, e se a pessoa conseguir superar isso, ela acaba tendo uma facilidade em se equilibrar diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação, diante de qualquer ameaça, diante de qualquer violência, mesmo que seja uma violência da natureza. Porque a morte, ela é encarada como o fim de tudo. A morte é encarada como a separação de nós daqueles que amamos. A morte, ela é abrir mão de todas as conquistas materiais que tivemos nesse mundo. Então a morte ela representa tudo isso e o fim dos prazeres, dos lazeres, das coisas que agradam a maioria. E logicamente a morte, ela é um dos grandes problemas no Ocidente, principalmente, porque a morte no Ocidente, ela é vista desta forma, daí para pior. E as pessoas que vivem no Ocidente, logicamente, são bem facilmente manipuladas com esse sentimento de medo que leva ao medo da morte, vamos assim colocar, resumir todos os tipos de medo no medo da morte, para que assim fica mais fácil direcionar o motivo maior, que nós podemos eliminar todos os medos, todos eles, sem exceção, ao eliminarmos o medo da morte, que não é tão complexo entendê-lo, principalmente porque é uma situação em que todos nós iremos atravessar, iremos passar, e não tem como não falar a respeito, como muitas vezes no Ocidente é evitado falar a respeito da morte, é evitado citar a morte de uma forma mais técnica, de uma forma mais científica, de uma forma cíclica, né? Porque é uma situação que não tem como fugir dela. Se não tem como fugir dela, entendê-la é uma das melhores formas de você se harmonizar com ela, e quando chegar a hora de cada um vai conseguir superar-se, sabe? E enfrentá-la de uma forma corajosa, heróica até, vamos dizer assim, ou até morrer por alguma coisa importante, sabe? E não ser vítima, né? Não ser vítima, às vezes, de uma situação medíocre, de
de um problema um problema qualquer em que você perde a vida pelo simples motivo de ter ingerido um remédio, um alimento, uma água, uma situação em que você adquiriu uma doença. Essa doença não foi bem tratada, porque hoje em dia não se trata bem de doença, né? Não temos muito interesse em curar as doenças, apenas em protelá-las, porque assim existe todo um comércio, né? A parte econômica envolvida na situação. E isso, logicamente, gera distorções graves à raça humana, graves à sobrevivência. Agora, não é bem isso que eu estou ainda querendo chegar. Eu vou ter aí vários textos depois falando sobre a morte, como nós podemos, de repente, encontrar dentro de nós forças para superarmos esse medo, né? Porque o medo ele acaba sendo o maior problema, porque a morte não ocorre e o medo permanece, o medo prevalece. E já que nós vamos morrer automaticamente, ter medo para quê? A morte ela vai ser equitativa, né? Bem distribuída para toda a humanidade. Não tem como se privar da morte, não tem como se afastar dela, não tem como fugir dela. Ela é um fato inquestionável, que é o fim de um grande ciclo, né, de vida nesse planeta. Agora, o que ocorre? Nesse momento de transformação planetária, as situações elas acabam sendo um pouquinho mais graves, principalmente porque, independente do que esteja acontecendo, as informações que chegam são informações todas distorcidas, né? É que nem uma fofoca, né? Uma fofoca, ela começa de um jeito, né? E vai um falando para outro, falando para outro, falando para outro, e quando chega no final, não tem nada a ver com a fofoca inicial. Como também qualquer notícia, né? Notícia, vocês podem perceber, a pessoa, ela teve problemas lá com, vamos colocar assim, com as autoridades, perdeu isso, perdeu aquilo, sabe, foi roubado o carro, foi roubado casa, etc, sabe, as autoridades estão metidas, sabe, e de repente todo mundo começa a acrescentar alguma coisa, ou até mesmo porque esqueceu, né, e para completar a frase, completar a situação, ela acrescenta alguma coisa sugestionada pela sua mente, né, sua mente que mente. E aí ela passa a informação para frente um pouco mais dramática, um pouco mais grave, e quando chega no final da linha, a história já mudou de figura, já é uma catástrofe, sabe? Então, quando a pessoa ela não está centrada em si própria, está centrada apenas no que dizem, está centrada apenas na forma como as pessoas a veem, e ela tenta sempre parecer a melhor pessoa possível nesse mundo para as pessoas que as observam, ela, diante de tantas informações distorcidas, né, às vezes propositalmente, ela acaba vivendo sob o domínio do medo. E sob o domínio do medo é difícil viver com saúde, com plenitude no que estiver fazendo, com prazeres diversos. Tudo contribui para que a pessoa entre num estado emocional complexo, de desequilíbrio e de medo constante. E isso aí pode ser evitado desde o momento que você... não é que você não vai ter amor à vida, não é que você vai se suicidar, ou não é que você... Não estou falando nada disso. Tá? Estou falando apenas que a postura de coragem diante da morte é uma situação que poderia ser bem desenvolvida. Sabe, você não temê-la de forma alguma, porque se é hoje ou amanhã, tanto faz, vamos ter que ir um dia. Às vezes o medo da dor, né, pode ser uma situação bastante complexa também. O medo da dor, a pessoa evita, né, ninguém gosta de sentir dor, sabe? Aí se nós formos entrarmos pelo campo de física quântica, nós vamos perceber que não existe dor, não existe uma série de coisas que nós pensamos que existe, e vai por aí.
tá? Eu não vou também entrar em detalhes para entrar em detalhes no momento propício. E como também existe a capacidade do ser humano de enxergar a dor de uma outra forma, né? E mesmo sentindo dor, ir avante, encarar os problemas, suportar as dificuldades que está atravessando. Então, o que é importante? É importante que cada um, nesse período, mantenha calma, mantenha tranquilidade, não se envolva em pensamentos próprios de catástrofe, ou até fique conversando muito umas com as outras a esse respeito, sendo que ninguém conhece nada sobre isso, sabe? Poucas pessoas têm a informação correta sobre o que está ocorrendo, sabe? E isso daí é uma coisa que acaba sendo uma avalanche, né, na cabeça de cada pessoa que está sofrendo por antecipação. Enquanto não acontece nada, por que a pessoa vai ficar sofrendo? Por que a pessoa vai ficar no martírio? Por que a pessoa vai ficar, sabe, dando ouvidos a conversas, a histórias, a situações, a principalmente projeções, né? Projeções da pessoa. Ah, não, na minha opinião vai acontecer isso. Aí o outro, né, um grande pensador, olha, não, vai acontecer aquilo, não. Isso é bem provável, pela lógica, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha, a respeito da própria vida em si, usando a mente, é só lixo. A pessoa vive um lixo atrás do outro, né? Porque a mente tem que ser direcionada. A mente tem que obedecer ao dono dela e não o dono se submeter a ela. E ela consegue que o dono se submeta quando ela começa a sabe, injetar um monte de medo que ela capta ao redor, porque ela é ótima para isso, né? Ela é um radar maravilhoso, sabe? Ela atrai tudo que é coisa ruim para a cabeça da pessoa, e a pessoa pensa que o pensamento é dela. A pessoa pensa que aquilo ali saiu da sua essência, da sua maneira de ver o mundo. Não, nada disso. Isso aí foi colocado, né? Isso é normal. A forma de pensar nossa, ela capta muita informação externa. Agora, o que acontece? Se você estiver no seu centro, nada te tira dele. Se você estiver calmo, tranquilo, nada vai te tirar disso, porque você está preparado para encarar qualquer situação, e na pior delas é a morte. Tanto faz como tanto fez, morrer hoje ou morrer daqui a 10 anos ou morrer amanhã, sabe? É lógico, gostaria de morrer daqui a 10 anos, mas a vida é essa, né? Tem pessoas que deixam a vida com pouca idade, outras na idade madura, outras na velhice, não importa. Uma hora vai chegar a nossa hora, e que seja o mais longe possível. Agora, será mais longe possível se nós formos mais guerreiros, se nós formos mais corajosos em relação a encarar a vida, encarar os problemas, encarar tudo que está ocorrendo, sem perder o controle, sem ficar no desespero, sem ficar imaginando coisas que não tem nada a ver com a realidade, porque ninguém tem a informação correta para passar, e quem diz que tem está mentindo, e a informação que vai vir dele com certeza não vai ser a correta. Sabe, eu queria deixar isso bem claro para que vocês, atravessando esse período, que é um período um pouco instável, né, do mundo, né? A Terra, ela está tendo aí algumas reações jamais antes citadas ou até vividas por nós, né, com o afastamento do mar, né? O mar está se afastando, está deixando terras, né, e está indo para algum outro lugar que não sabemos onde. Rios estão desaparecendo, sabe, de maneira súbita, né, que nem está ocorrendo em alguns casos. E várias situações climáticas, várias situações de chuva em excesso, enchente, e tudo agravado pelas mazelas humanas em cuidar do seu meio ambiente, em não exagerar, vamos dizer assim, no desleixo, né? Porque o dinheiro que vai para uma situação de correção, de melhoria,
ele é desviado, então nunca chega ao seu destino e nunca as pessoas que pagam os impostos, né, que estão nutrindo os governos com o seu suor, né, o seu sangue, né, o seu tempo de trabalho, né, então de alguma forma alimentando o governo para que o governo funcione em prol de todos, não em prol de si próprio, né, e isso tudo cria um grande desequilíbrio, não tem como, sabe, não tem como, vai faltar, e faltando, né, vai criar um problema generalizado, chegando até em várias partes do sistema, da sociedade, do mundo, não importa. Então, é fundamental que cada um procure se informar do seu jeito, não nos meios oficiais. Quando ouvirem alguma coisa, de repente, eu pelo menos ajo dessa forma, porque eu me sinto mais equilibrado diante de enfrentar problemas adversos que surgem a toda hora. Porque quando você adota uma postura de já se afetar com as consequências de uma situação catastrófica ou as consequências de uma violência ou de uma coisa qualquer que está acontecendo próximo de você, ou que você esteja envolvido ou que você não esteja envolvido, mas é uma coisa que pode envolver, ele pode vir próximo a você, no lugar que você esteja no globo terrestre. Então isso daí você tem que procurar não ficar imaginando. Pelo contrário, a coisa não acontece, não tem nada que indique que isso vai acontecer. E se acontecer, você vai estar preparado, porque a situação de morte, sendo a pior coisa que uma pessoa possa ter medo nessa terra, né? Ela sendo eliminada, esse medo sendo eliminado, você não tem pressa para morrer e também não vai se expor à morte de bobeira, né? Mas vai ter coragem de viver o presente em cada dia, sem ficar na conjectura, no julgamento, na análise, em querer descobrir, né? Em querer descobrir a verdade. Nossa, essa coisa mais horrível que tem. Não existe essa de verdade, sabe? Não existe. É um negócio que faz com que a pessoa se aborreça, se irrite, saia do seu centro, fica numa situação emocional deplorável. Tudo por quê? Porque acreditou no que ouviu, acreditou no que viu, sabe? Então não é fácil, não é fácil, e nós que encarnamos nesse momento no globo terrestre estamos preparados para vivenciar isso. Aliás, para muitos é um dos motivos de estarem aqui, é ver a transformação planetária acontecer de perto, a olhos nus, entende? Para que justamente ele, estando aqui, ele possa, utilizando os seus conhecimentos ou as suas habilidades trazidas inata, né, como também adquiridas aqui, para auxiliar a todos, para ajudar a todos a entender esse momento, que nada mais é do que um momento cíclico do planeta, nada a ver com karma, nada a ver com Deus castiga, nada a ver com problemas sérios de sobrevivência que normalmente nós estamos expostos a ele, sabe? É importante que cada um cuide do seu conhecimento, desenvolva o seu poder de análise. Evite, vamos dizer assim, se distrair muito diante de situações que é importante observar, mas observar você mesmo, você observando seu comportamento, fazendo uma meditação também. Aprenda a fazer uma meditação, que você vai ter melhores condições de passar esse período e se sentir bem e poder transmitir paz e harmonia a todos à sua volta. Amor, paz e harmonia a todos à sua volta, tá? Eu quero agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto e quiser que eu discorra mais sobre ele. Nossa, tem muito assunto, muita coisa para falar. Eu tenho que parar porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. E eu agradeço e deixo um e-mail se quiserem se comunicar para algumas perguntas ou algumas dúvidas. É bússolaastral1@gmail.com. Um grande abraço para todos. Fiquem em harmonia, fiquem na paz. Fiquem comigo que eu estou contigo. Tá bom? Grande abraço.